Luizão marcou o pênalti. Jean isolou. Keno entrou, Borja também. Rogério Ceni mostrou no caderninho o que queria de Lucão. Obediente, o zagueiro por pouco não fez o segundo do tricolor. Borja teve uma chance e mandou muito mal. Luiz Araújo teve uma chance e não desperdiçou. Por baixo de Fernando Praz, 2-0. Muito feliz também por ter voltado a marcar mais uma vez no Morumbi, diante da minha torcida, na minha casa. Eu acho que é sempre especial para mim. O tabu permanece. Há 15 anos, o São Paulo não perde para o Palmeiras aqui no estádio do Morumbi. Nesse período, foram 15 vitórias e 9 empates. Agora, o tricolor paulista sai fortalecido do clássico, enquanto o Palmeiras segue sem uma sequência de boas atuações. Parabéns para o São Paulo que ganhou, nossa vida segue quarta-feira. Nós temos um adversário difícil como foi hoje e não adianta baixar a cabeça, tem que levantar a cabeça, melhorar em cima do que pode, porque a sequência para nós é dura, é boa, porque a gente está envolvido em diversas competições. Eu acho que a vitória é muito legal, porque a vitória foi construída pelos atletas. A vitória não é minha, a vitória é deles. Eles se doaram ao máximo dentro do campo de jogo, fizeram tudo o que foi pedido e um pouco mais. E eu acho que eles têm que comemorar mesmo, porque jogar contra o Palmeiras hoje, nos dias de hoje, com o grau de qualidade do nome dos atletas e do futebol de cada atleta que o Palmeiras tem e sair vitorioso, eu acho que tem que ser um fato que seja relevante para todos eles. Feliz pela vitória, porque é uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela, um dos concorrentes ao título também. Então, acho que uma vitória dessa pode levantar mais ainda a nossa confiança para a gente fazer uma boa sequência de Campeonato Brasileiro. E chamou atenção nesse clássico, nesse choque rei, além do tabu, é claro, né, mantido desde 2002, o Palmeiras sem vencer o São Paulo no Morumbi, mas o São Paulo mudou um pouquinho a característica de jogo, né, o São Paulo deixou o Palmeiras jogar. E o Cuca acabou sendo muito criticado pelas mudanças que fez no time. Você não gostou também, Paulo? Olha, não, o Cuca tem esse padrão, não adianta. Se o Palmeiras tem elenco para jogar, que coloque o elenco para jogar. É lógico que, na minha concepção, eu acho que boa parte da torcida prefere saber de 1 a 11 quem são os titulares. Né? Você sabe, né, de ponta a ponta, na ponta da língua, quem são os titulares. Mas o Cuca está chegando agora, ele está querendo observar alguns jogadores e entendeu ele que seria o momento adequado. Lógico que para a vitória do São Paulo, para o Rogério Ceni, para o ambiente no Morumbi e para a torcida do São Paulo, é preponderante, fundamental, né? Manter essa invencibilidade, longa invencibilidade aí de anos e anos sobre o Palmeiras e, acima de tudo, mudar um pouco também a maneira do São Paulo ser observado no Campeonato Brasileiro. As críticas ao Rogério Ceni, elas não vão mudar, elas vão permanecer. Não é uma vitória como essa diante do Palmeiras que pode dar ao Rogério Ceni todo esse status que ele agora passou a ser aquele treinador ideal. Ao contrário, a partir de agora ele está dando um passo à frente, conquistou resultado, né? Lógico, vitória maravilhosa, resultado importantíssimo, mas não é isso que pode dar essa supremacia, toda essa autonomia ao Rogério para dizer assim, mas agora eu ganhei do Palmeiras, não é assim. Tanto é que ele foi um pouco mais singelo nas palavras, a vitória foi dos jogadores, eles cumpriram tudo aquilo que foi pedido e até um pouco mais. Também colocou o trabalho dele durante toda a semana de treinamentos, é claro. Mas nesse momento o São Paulo jogou com muito mais vontade, sem dúvida nenhuma, com qualidade técnica, o Prato jogou uma partida excelente, e o menino Luiz Araújo é curioso, pode ficar no banco Paulo? de reservas, né? Que joga a bola esse moleque é impressionante. O Paulo Lima citou dois personagens, o Luiz Araújo, que é um menino, e o Lucas Prato, que é um atleta já mais experiente. E a velocidade dos dois. O Prato não deixa a desejar em nada na velocidade com o Luiz Araújo e como o São Paulo sabe aproveitar a velocidade desses dois atletas. E outra coisa, a gente fala muito, ressalta muito o futebol do Mina, né, que é um zagueiro sem dúvida de excelência, deve estar se transferindo em breve, inclusive para o Barcelona, né, já tem toda a sua negociação concretizada. Foi um cara que falhou muito no jogo. Ele tentou de várias maneiras sair individualmente, até acho que pelo posicionamento em que o Cuca colocou ele mais como um ala pelo lado direito, né, já que ele trouxe o Felipe Melo como terceiro zagueiro.
Essas magias que o Cuca faz de experimentação, né, de experiência, elas são altamente positivas, porque ela dá versatilidade ao elenco. Mas num jogo como esse, em que o São Paulo era obrigatoriamente o time que precisava da vitória, talvez essa experiência de mudar o sistema tático da equipe e abrir um pouco mais o jogo, deu ao São Paulo aquilo que o São Paulo queria, deu um campo para jogar e jogar com mais velocidade do que foi o Palmeiras. O Palmeiras teve muita posse de bola. Lembrar que o Jean perdeu um pênalti quando o jogo estava 1-0 para o Palmeiras também, o que pesa no resultado. Mas independentemente da cobrança ter sido feita para fora ou se a bola batesse na rede, não saberíamos dizer se o Palmeiras seria vitorioso ou São Paulo. Quem aproveitou as chances, quem teve melhor desempenho, sem dúvida, foi o Tricolor Paulista. Portanto, dá uma tranquilidade maior para o Rogério e principalmente para esse time do São Paulo que está precisando realmente dar uma baixada na fervura lá no Morumbi. Calheiros, é nítido que o time do São Paulo precisa de um bom objetivo, precisa ser motivado, porque a partida que ele fez contra o Palmeiras e a partida que ele fez contra o Cruzeiro foram ótimos jogos, totalmente diferentes, totalmente diferentes daqueles jogos. Também no Campeonato Paulista. Pois é, tão criticados, né? O São Paulo parece que precisa estar na fogueira, na pressão, ter um motivo a mais. Tá é um sempre tendo que dar uma resposta, né? Pois é, e é num grande clássico que você dá uma resposta à torcida. É aquela atuação no Mineirão, na Copa do Brasil, que acabou não sendo suficiente para o São Paulo avançar. Foi uma atuação que serve de referência para esse time do São Paulo. Acabou com a invencibilidade do Cruzeiro. Exatamente, na temporada. E o São Paulo o quê? Veloz. E ontem a mesma coisa. Ontem, claro, não valia uma classificação para uma fase seguinte, não era nada disso, mas era um momento na temporada que muitos questionamentos estavam fervendo. Por que não usar o termo fritando? Eu ia falar fritando, mas a verdade é essa. Né? O Rogério Ceni já sofrendo os primeiros questionamentos aí mais fortes desde que assumiu como treinador. E consegue uma bela vitória, repito, mudando um pouquinho a proposta de jogo do próprio Rogério, porque o Rogério, desde mais ofensivo. Exatamente. Goste ou não goste, o Rogério mantém as convicções dele. Lógico, desde o início. O time dele ataca. Ele precisa corrigir defesa. Mas no sábado, ele esperou o Palmeiras, deixou o Palmeiras jogar. O Palmeiras teve muito mais posse de bola, mas mortal nos contra-ataques. Aí que eu coloco na roda aqui. Fernando Praz. O Fernando Praz, ele mesmo depois do jogo, ele reconheceu que falhou nos 2 gols. Já tinha falhado no jogo anterior. Já tinha falhado no jogo anterior. Jailson? Aí é que tá. Não, eu acho que não. Acha que não? Não. Tem crédito aí do Praz, não. Daí não. Aí a minha ótica é completamente... Como eu citei ainda há pouco o caso do Cavalieri. Se você pensar que por uma falha... Não é uma falha grotesca, não é um frango. É uma falha de posicionamento ou até mesmo de uma maneira de perceber no momento que a bola chega. Mas se você for pensar que o goleiro não pode falhar, tira o atacante que perdeu o gol. Né? Então o critério, ou então o homem que está no meio campo, que erra uma bola e permite um contra-ataque. Perdão, deixa eu te interromper. Aliás, se a gente tiver aí a entrevista do Fernando Praz... O melhor é ele reconhecer a falha. A entrevista é sensacional. A personalidade do Fernando Praz. E ele tem muito crédito com a camisa do Palmeiras, porque já salvou o Palmeiras em muitas oportunidades. Aliás, tem um título do Palmeiras recente. Salvou, fez gol, Copa do Brasil, pênalti, que é na conta do Fernando Praz. Lógico. Né? Enfim, mas a entrevista, se a gente tiver aí, se a gente puder separar, é muito bacana essa entrevista do Fernando Praz. Você falou, aproveitando que a gente está falando do Palmeiras, você falou que o Rogério São Paulo é um cara de convicção. Paulo Lima, eu tô começando a fechar com você. Sabe o que me chamou muita atenção nesse jogo enquanto eu estava em casa assistindo? Substituição do técnico Cuca. Sai Felipe Melo, entra o gringo, entra o Borja. Ele não pegou na bola, momento algum. E o Paulo Lima, eu peguei a minha câmera, meu olhar, fiquei focada no Borja. O tempo inteiro que o Palmeiras fazia a sua triangulação, ele ficava assim com a mão, tipo, tô aqui, joga aqui, e você conta na mão quantas vezes ele pegou na bola. Ele vai ter, eu tenho a sensação que ele tem uma dificuldade enorme de se adaptar ao jogo, o ritmo do jogo. E eu lembrei de você na hora, porque ele não pegou na bola. O primeiro de tudo... Peraí, segura. Fecha aqui no Paulo Lima, por favor. Olhando ali naquela câmera, dá um golinho na água. É normal? Um golinho na água. Vamos lá. Vamos hidratar. Na laranjeira. Atenção. Lívia levantou a bola e Paulo Lima vai falar sobre Borja. Não é que eu seja um crítico do futebol do Borja. O que eu acho é que ele foi super valorizado na transferência dele do Atlético Nacional, e não é de hoje que eu falo isso.
Desde a temporada passada, quando ele se destacou como um dos artilheiros na reta decisiva do campeonato da Libertadores, em que ele ajudou o Atlético Nacional, ele entrou num time que era completamente certinho. O Rueda tinha um time certo, né? E tem um time certo até hoje no Atlético Nacional, mesmo ficando fora da Libertadores e fora, inclusive, da Sul-Americana. Mas naquela oportunidade, o Rueda tinha um time certinho. Você colocou um cara que tem a expertise de ser um artilheiro naquele momento, ele funcionou muito bem. Vendo o futebol brasileiro, ele veio como um grande astro, e não é bem assim. Ele não tem esse talento todo. Ele tem bola, lógico que ele tem bola. Ele é artilheiro, mas não é essa bola toda que você possa dizer, pô, esse cara joga em qualquer grande time do futebol mundial. Senão já estava fora do país, como a gente fala. Apesar de eu defender que tem que jogar aqui. Aqui é o belo campeonato. Aqui é um grande clube. Aqui é o Palmeiras, aqui é o Corinthians, aqui é o Flamengo, aqui é o Vasco, aqui é o Fluminense, aqui é o Inter, é o Grêmio. Tem que valorizar o futebol brasileiro dessa maneira. Porque só pensar que os grandes clubes da Europa é que tem potencial. Eles têm grana. Tem um futebol muito mais vistoso, sem dúvida nenhuma, muito mais organizado. Mas o Borja veio para fazer parte de um grupo. E nesse grupo é difícil decolar. Não é fácil chegar no Palmeiras e sentar na janelinha, como diria o Romário, né? Para sentar na janela tem que ser um Romário, tem que ser um Ronaldo Fenômeno, né? Tem que ter tantos outros grandes nomes. Ele é bom jogador, mas vai penar um pouquinho. Não é esse centroavante que venha para jogar a camisa do alto, vestir e ser titular absoluto. Mas não, sabe não é o que é assim. curioso? Ele pode não ter todo esse futebol que você está falando, mas ele tem um Guerra, que ano passado foi fundamental para que ele apresentasse um bom futebol. Mas aí você tinha o Maquinelli Torres que jogava ao lado do Guerra. O Guerra parece que o Guerra se adaptou melhor. Isso não é uma crítica veemente. É só a minha maneira de enxergar. Não, pontuar características. Lógico, somente isso, entendeu? Na tua opinião, o jogador foi superestimado. Isso aí é ponto pacífico da Colômbia. Não está questionando que ele é um bom atleta. E nesse momento da temporada, pelo menos por enquanto, não convence. Não tem como não concordar com você, lógico. Não tem como não concordar. Olha aqui, eu falei agora há pouco da entrevista do Fernando Praz, né? O Fernando Praz teria para muitos. Né, se questionar, o Cássio, não sei o quê, a gente fala, pô, o Cássio tem história, tem tradição, babá. E, pô, tá tomando conta, entendeu? Então, você vai por aí, o Martin Silva no Vasco, lá no Grêmio, nós citamos aqui o Vitor no Atlético Mineiro, são jogadores, o goleiro do Cruzeiro, o Fábio. Voltou agora, são goleiros que merecem a confiança do torcedor, do técnico e da comissão técnica. Falhar, gente, faz parte do espetáculo. Senão, o artilheiro não faz gol, né? Se o goleiro for imbatível, não tem gol no jogo. E olha, Calheiros, que uma vitória em cima de um grande rival não faz. Tô de olho, eu fico de olho. O pessoal fala assim, olha, a gente tá participando pouco, vocês estão falando pouco. Elias, eu vi o seu Twitter aí, o Elias tweetou pra gente, Calheiros, citando que o São Paulo vai brigar na parte de cima da tabela. Esse é o Elias representando o torcedor de São Paulo na nossa hashtag. Mas a gente vira o assunto agora aqui no Bom Dia Forte. Vamos falar de rubro-negro? Vamos falar de rubro-negros, isso porque na Arena da Baixada, final de jogo, tudo igual no duelo entre rubro-negros. O Flamengo até saiu na frente, Calheiros, mas acabou cedendo o empate pro Furacão. E mais uma vez, né? O Flamengo deixa Curitiba sem vencer o Atlético dentro da Arena da Baixada. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir então os melhores momentos dessa partida. O Furacão começa o jogo no ataque. Grafite